Agora vamos ao problema 5 desta prova da EFON 2018 para 2019. Olha o que é que ele fala. Ele diz o seguinte: seja f de k essa expressão, tá bom? Uma função quadrática na variável k. E ele chama de w o conjunto desses inteiros, dos números de 0 até 25. Olha que interessante esse problema. Ele fala o seguinte, ó. Ele quer que a gente encontre o número de elementos desse conjunto de modo que o f de w, ou seja, w é um elemento daqui, é o cálculo f de w, que é isso, deixe resto zero quando dividido por 6. Olha que problema interessante. Então, vamos usar fatos sobre números inteiros. E a primeira coisa é fatorar essa expressão. Então, veja o seguinte. Veja que o f de w eu posso escrever assim, ó. É o w mais 1 vezes o w mais 2. A forma fatorada. Forma fatorada. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou utilizar isso fortemente nesse conjunto w, tá bom? Como eu quero que seja divisível por 6, eu vou ter que analisar para cada wzinho desse aqui, o que é que ocorre com isso, tá bom? Então veja o seguinte. Uma observação importantíssima é a seguinte. Eu tenho um produto aqui de dois números consecutivos, k mais 1 e k mais 2. Ou n e n mais 1. Sempre o produto de dois números consecutivos, anotem isso aí, é um número par, tá bom? Então, observação importantíssima. N vezes n mais 1 é sempre um número par. E isso, o n tem que ser inteiro, tá bom? Desde que n é inteiro. Tá bom? Então, estamos utilizando fatos lá da teoria dos números, tá bom? Então, grave isso aqui. Ou seja, isso quer dizer que para qualquer w que eu pegar desse conjunto e substituir aqui, eu vou ter um número par, tá bom? Então, anote isso. Então, f de w, que é igual a quem? W mais 1 vezes w mais 2, é sempre par. Tá bom? Para todo w pertencente a esse conjunto. 0, 1, 2, até o 25. Só que eu quero que ele seja divisível por 6. Ou seja, para deixar resto zero na divisão por 6, ele tem que ser divisível por 6. Como ele já é divisível por 2, tá bom? Que é par, então eu vou analisar agora a relação entre o f de w e o resto da divisão dele por 3, tá bom? Então veja o seguinte, ó, 6... é igual a 2 vezes 3. O MDC de 2 e 3 é igual a 1. Tá bom? Se essa expressão já é múltipla de 2 e eu quero que ela seja múltipla de 6, basta que o 3 agora divida essa expressão. Aí, pessoal, vamos perceber o seguinte, ó, um fato importantíssimo. Vamos para cá. Olhe para cá. Quando eu tenho um número inteiro qualquer e eu divido por 3, quais são os restos possíveis? Tá bom? Vamos lá. Outro fato importante. Observação. Toda vez que eu tenho um número n e divido por 3, vão existir o quociente e vai existir o resto. De modo que eu posso escrever assim, 3q mais, os restos podem ser 0, 1 ou 2. Ok? Veja o seguinte, se o nosso n, ou w, tá bom? For da forma 3q mais 1, ou seja, deixar resto 1, quando eu substituir aqui, ó, resto 1 mais resto 2 dá resto 3. Resto 3 quer dizer que é divisível por 3. Então, veja o seguinte, vamos lá. Se o w for 3q mais 2, implica que o f de w é divisível por 3. Por quê? Porque vai ter esse fatorzinho aqui, ó. Pois, veja isso, pois w mais 1 é igual a 3q mais 2 mais 3. Isso é 3 que multiplica q mais 1, que é múltiplo de quem? Múltiplo de 3. Se é múltiplo de 3 e já é múltiplo de 2, é múltiplo de 6. Outro fato importante é o seguinte, se o nosso w for da forma 3q mais 1, a gente novamente vai ter que o f de w é divisível
por 3. Por que, Luiz? Por causa disso, ó. W mais 2 vai ser o 3Q mais 1 mais 2. Isso é 3 que multiplica Q mais 1, ou seja, múltiplo de 3. E se o W for múltiplo de 3, aí você vai ter múltiplo de 3 mais 1 vezes múltiplo de 3 mais 2. Ou seja, não será divisível por 3, ok? Então, qual é a nossa conclusão? Os elementos daqui que eu substituo nessa expressão e eu tenho certeza que será múltiplo de 3 e 2, sempre já é múltiplo de 2, tá bom? Porque são dois números consecutivos. Serão os números que não são divisíveis por 3. Olha que interessante, tá bom? Então, o nosso problema é o seguinte, ó. F de W, olha que afirmação fantástica, é divisível por 6 quando W não é divisível por 3. Isso a gente já viu aqui, ó, tá bom? Sempre já vai ser par, ou seja, divisível por 2, e só vai ser múltiplo de 3, o F de W, quando o W ou deixar resto 1 ou deixar resto 2. Quando ele for 3Q mais 0, ou seja, 3Q, não será múltiplo de 3, porque você vai ter resto 1 e resto 2. Resto 1 vezes resto 2 dá resto 2. Logo, não é múltiplo de 3, tá bom? Então, o que é que eu faço agora? Como eu estou atrás agora dos Ws, que não são divisíveis por 3, o que é que eu faço? Desse conjunto aqui, existem 25 elementos. São todos. Eu vou contar os que não satisfazem o problema. Quais são os que não satisfazem? Os que são múltiplos de 3. Quais são? Os que são múltiplos de 3 é o 0 vezes 1, tá bom? Aí, 0, 3 vezes 0, tá bom? 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, até o maior é o 3 vezes 8, que é o 24, tá bom? Ou seja, nessa listinha aqui, eu tenho todos os números desse conjunto que são múltiplos de 3, que são quantos? São 9 elementos. Por que, Luiz? Porque vai do 0 até o 8, ok? Ora, como esse conjunto total tem 25 elementos, então, de todos, eu vou retirar os que não satisfazem, tá bom? Estou contando por retirada ou por exclusão. Então, menos 9, ok? Veja o seguinte, outra coisa, olha aí, ó, do 0 ao 25 são 26 elementos. Tem que ter cuidado com isso. Então, aqui são 26 elementos, aqui são 26. Seriam 25 se fosse do 1 até o 25. Como é do 0 ao 25, são 26 elementos. Tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então, isso aqui vai nos dar 17 elementos. Ou seja, desse conjunto, que são 26 elementos, existem 17 que não são divisíveis por 3. Todos eles a gente viu que os que não são múltiplos de 3, quando eu substituo nessa expressão, vai dar um número que é par e divisível por 3, logo divisível por 6. Se é divisível por 6, deixa resto 0 na divisão por 6, tá bom? Um problema muito interessante que envolve função do quadrático ou do segundo grau, você tem que fazer a forma fatorada, envolve conhecimento de números inteiros, tá bom? Que todo número, quando eu divido por 3, os restos só podem ser 0, 1 ou 2, e envolve também contagem por retirada. Luiz, e se eu não soubesse esses fatos, como seria? Aí você teria que substituir de um por um, tá bom? Daria uma conta bastante grande, porque são 26 elementos, e você ia ter que verificar de um a um quais deles seriam múltiplos de 6. Aqui é uma ferramenta poderosa, tá bom? De números inteiros, que a gente aborda no nosso curso de aprofundamento pela Verticurso, tá bom? Então, a alternativa correta, item E, tá bom? Essa é a nossa resposta e a nossa resolução para o problema da prova branca, tá bom? Da F1 de 2018 para 2019. Eu sou Luiz Farias, te espero no nosso curso de aprofundamento. Um forte abraço.